Quando Deus nos separa, quando Deus nos coloca em uma situação, Ele tem um propósito. Nós somos santos, no sentido que nós somos separados para Deus, mas nós estamos no processo que nós chamamos de santificação. E essa santificação, ela vem quando nossa fé é testada, quando o nosso caráter é testado, quando a nossa atitude com relação à circunstância ao nosso redor, ela é testada. Interessante, porque Querite significa lugar de separação. O profeta Elias foi separado porque Deus falou com ele para ele ir para essa região, para que assim ele não fosse morto e também sobrevivesse à grande fome que iria assolar aquela terra por 3 anos e 6 meses. Jesus então afirma que para produzirmos é preciso sermos podados. Se nós queremos crescer, se nós queremos ter a nossa fé desenvolvida, crescer na nossa fé com Deus, nós precisamos ser podados, como nos diz João capítulo 15. Uma coisa é você colocar água, é colocar fertilizante numa planta, você pode fazer isso à distância. Mas quando você precisa podar uma planta, você precisa se aproximar dela. Você precisa cortar algumas arestas que estão sendo empecilhos para que nós possamos desenvolver. Nossa fonte de alimento, nós sabemos que é Deus, através da sua palavra. Aqui no versículo 6 diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos são considerados imundos no Antigo Testamento, mas para o profeta eles traziam carne pura, carne sem contaminação. Você consegue imaginar o povo de Deus tendo que ser alimentado por um animal que é considerado imundo? Lembra da história de Ezequiel, quando Deus falou com ele que era para ele usar estrume de animal para fazer fogo, humano para fazer fogo, e ele se recusou, porque desde criança ele não fazia aquilo, e aí Deus vai falar com ele então que ele poderia usar de animal. Então às vezes Deus nos coloca nessas situações de desconforto, para nos tirar da mesmice, para nos tirar dessa zona de conforto, mas a menos que sejamos preparados por Deus, não poderemos fazer o que Ele nos chama a concretizarmos, a realizarmos. Deus precisa nos preparar, Deus precisa nos fortalecer. Então, esse momento, nós temos que entender que Deus está nos fortalecendo, que Deus está nos equipando para uma obra maior que Ele tem para as nossas vidas. Para ir ao lugar onde Deus te conduz, a fé, ela te dá essa ferramenta. A fé, ela te dá essa força para você ir para o lugar onde Deus está te dizendo que você deve estar. No versículo 4 diz assim: eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus que nos dá essa certeza, essa segurança em momentos de incerteza, de insegurança, é Deus que nos dá a fé para que nós possamos prosseguir. Você precisa estar no lugar de dependência de Deus e descobrir a sua fidelidade. Quando nós vamos para o lugar onde Deus nos conduz, quando nós vamos para o lugar onde Deus nos ordenou, ali Ele vai nos dar a sua bênção. O profeta Elias poderia ter se recusado e não ter ido para Querite, mas Deus falou: é somente ali que eu vou te alimentar. Talvez você está em casa, angustiado, triste, porque já não aguenta mais, quer voltar a trabalhar, quer voltar a produzir, mas esse é o momento que Deus está dizendo para você: fique aí onde eu estou te mandando, e é aí que eu vou te alimentar. Você confia em Deus o suficiente para se posicionar em sua fé? Você confia em Deus o suficiente para se posicionar na sua fé? Fidelidade de Deus vem em meio à obediência. Quando nós obedecemos, a fidelidade de Deus, ela se torna presente. Quando Deus te dá uma ordem, você acata aquela ordem, você vai ver a providência de Deus. Você vai ver os feitos de Deus no meio da turbulência. Todo mundo está desesperado, mas o seu coração está descansado no Senhor, nas suas promessas. Fé para descobrir a fidelidade de Deus vem em momentos como este.
Momentos onde o mundo inteiro está procurando a solução e nós já sabemos a solução. A solução está no Príncipe da Paz. Somente Jesus Cristo pode nos dar a paz que nós tanto buscamos. No versículo 7 diz assim: mas passados os dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Nós precisamos de fé em meio ao tempo de sequidão. Nós precisamos que Deus nos abra os olhos para entendermos, porque Deus falou para o profeta: vai para Querite, porque ali eu te alimentarei. E de repente a Bíblia diz que o próprio Deus secou aquele riacho. Quando Deus seca o lugar onde Ele te falou para ir, é porque Ele quer que você se mova. Ele quer que você tome atitude na sua vida e se mova para o próximo estágio da sua vida. Que você não fique olhando para trás, mas prossiga para onde Deus tem te conduzido. Não tem nada errado em perguntar por que o riacho se secou. Muitas vezes a gente tem medo de perguntar: Deus, por que o Senhor fechou as portas para esse trabalho? Deus, por que o meu chefe me mandou embora justamente nesse momento onde eu mais preciso os recursos para alimentar minha família? Deus, por que essa situação aconteceu comigo? Qual que é o objetivo de tudo isso? Para que, Deus? Para que o Senhor secou o riacho? É porque algo melhor Deus tem para você. A pergunta tem que ser não por quê, mas para quê. Qual é o propósito de Deus? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É no tempo de sequidão que a nossa fé cresce e é testada. Segundo, a fé verdadeira confia na provisão de Deus. Versículos de 8 a 16. A gente vai acompanhando. Versículos de 8 a 16, 1 Reis, capítulo 16, versículos de 8 a 17, desculpa, 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me porção, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Imagine a situação, quando Deus fala para Elias que ele sairia dali onde tinha água, tinha o alimento que Deus usava os corvos para trazer para ele, e de repente ele vai para Serepta. Inclusive, Serepta significa lugar de refinação, um lugar onde a fé dele ia ser refinada. A Bíblia diz que assim como o ouro é refinado, ele é purificado pelo fogo, nós também somos purificados pela palavra de Deus. Essa palavra que purifica, essa palavra que vai refinando as nossas vidas, que vai nos fazendo chegar a um estágio de fé maior.